Amém? Vamos continuar falando, irmãos, sobre o que nós começamos semana passada. Amém? Glória a Deus. Quantos têm fome da palavra? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, quando nós estamos falando do Evangelho, muitas das coisas que nós vivemos é pelo inconsciente coletivo, ou seja, que nós estamos dentro de um sistema, as pessoas vivem daquela maneira, você acaba indo no piloto automático, vivendo assim, né? Nós precisamos reconhecer, primeiro, que nós não somos melhores que ninguém, né? Tudo que acontece é graça de Deus, né? Eu fico vendo o espírito das denominações, aquele espírito que acha que Deus entregou alguma coisa para aquela denominação. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo que Deus tem é para a igreja dele. Amém? Então eu não acho que Deus deu a nova aliança para amar. A nova aliança é para a igreja, para todos que creem. Amém? Pela graça, alguns têm os olhos abertos e começam a compreender, talvez antes que outros. Mas se eles quiserem continuar seguindo o espírito do Evangelho, eles precisam tomar cuidado para não achar que aquilo é algo exclusivo, para que não se enche de orgulho, porque o orgulho não tem nada a ver com a graça. Amém? Mas nós vamos reconhecer que se avaliarmos a luz das Escrituras, tem um burburinho aqui. Nós vamos perceber que a maior parte das igrejas, elas vivem na velha aliança. A maior parte dos crentes vive na velha aliança. E mesmo nós estamos ministrando há 4 anos, nós temos muito que avançar. Muito que avançar. Amém? Que bom que você está aqui para avançar. Amém? Para crescer na revelação. Amém? Na semana passada nós falamos sobre 2 verdades, a verdade natural e a verdade espiritual. Então, por nós sermos seres espirituais, bem? Somos seres espirituais e não somente físicos. Então nós nos relacionamos com as verdades espirituais, mas também, como somos físicos, temos um corpo, nós nos relacionamos com as verdades também naturais. Amém? Ligue o microfone. Som. Amém? Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 a 17, nós lemos lá sobre o momento em que o profeta Eliseu via as verdades espirituais e o seu discípulo não via as verdades espirituais, só via o exército que estava ali cercando eles. O profeta olha então para que os olhos do rapaz fossem abertos para que ele pudesse ver as verdades espirituais. Nós vamos ver lá no final dessa ministração que é mais ou menos essa oração que Paulo faz à igreja de Éfeso para que os olhos do coração se abram, para que a gente para que então a gente possa enxergar as verdades espirituais. Amém? Então você é um ser espiritual que possui uma alma e que habita no corpo. Então você tenha contato com a realidade espiritual e com a realidade natural. Mas muitas vezes, nós somos mesmo sendo ser espiritual, agora que se tornou de alma vivente para espírito vivificante, nós continuamos colocando como prioridade, como verdade absoluta, aquilo que nós vemos no aspecto natural. Agora, nós precisamos estar conscientes de que a verdade espiritual é mais elevada do que a natural. Porque pois foi a espiritual que veio a criar a natural. A Bíblia diz: pela fé é que nós entendemos que foram formados os séculos pela palavra de Deus, para que o visível fosse feito do invisível.
Amém? Em outra versão diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vem existir das coisas que aparecem. Amém? Então, diante da realidade natural e da realidade espiritual, nós ficamos com a realidade espiritual. Amém? Então, a fé ignora o relato do reino natural e se apega sempre às realidades do reino espiritual. É por isso que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, porque andamos por fé e não por vista. Mas isso não é simples. Se você aplicar no teu dia a dia, é um exercício diário da fé. Amém? Romanos capítulo 4, verso 17 diz, que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Por que ele menciona o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, em conexão à fé de Abraão? É porque foi dessa maneira que Deus ensinou a Abraão a andar pela fé, chamando ele, mudando o nome dele, chamando ele de algo que ele não via, mas que era a realidade do que Deus dizia sobre ele no mundo espiritual. Ele seria pai de multidões, pai de nações. Então Deus declarou antes do mundo natural aquilo que já era verdade no mundo espiritual. Isso é andar pela fé. É você declarar antes de você ver aquilo que é uma verdade no mundo espiritual, que você creu na verdade no mundo espiritual. Hebreus diz, na tradução de Jerusalém, a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Então, a fé é uma posse antecipada. Por isso que aqueles que vivem pela fé não são ansiosos, porque eles já têm a certeza do final da história. Porque eles tomam se apropriam daquilo pela fé. A Bíblia Deus é aquele que conta o final do filme, irmãos. Deus, você fala assim, ninguém gosta de conta o final do filme, mas Deus já conta. Ela tem uma posse antecipada, a fé faz isso. Ela descansa. Tem anjo lá com ela, Deus está guardando ela, e ela descansa, porque essa é a fé, ela toma uma posse antecipada. No mundo natural não está vendo, mas que ela tem convicção. Amém? Se você quiser acompanhar mais sobre o que foi falado semana que vem, você pega lá no Facebook. Amém? Agora, uma coisa importante, irmãos: o único meio de substituir uma realidade natural por uma espiritual é confessando a palavra, chamando aquilo que não é como se já fosse, aquilo que não é naturalmente como se já fosse. Amém? Porque é desse modo que a fé opera. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 diz: ora, temos o mesmo espírito da fé, conforme está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Todo que crê muda o vocabulário. A fé muda o vocabulário. Amém? Amém. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se faz a confissão. A fé no coração sem a confissão da boca não opera, e vice-versa. Eu preciso crer no coração e confessar com a boca. Porque é confessando com a boca que eu declaro que creio no coração. Amém? É a forma como a palavra do Senhor nos diz. Mas vamos lá aqui hoje avançar no assunto, Na cruz Jesus diz: está consumado. Está consumado, Agora eu pergunto para você: está consumado? Jesus disse: está consumado. Então está consumado ou não? Sim ou não? Sim. Não está. A grande questão é que muitas vezes nós concordamos racionalmente.
mas não se torna uma experiência como nós vivemos. Não é perceptível na forma como nós falamos, na forma como nós oramos, na forma como nós cantamos, na forma como nós lidamos com os problemas, aquilo que Jesus disse. Porque, irmão, se verdadeiramente nós abraçarmos o que Deus disse, tudo na nossa vida vai ser afetado. Tudo na nossa vida vai ser afetado. Tem gente que acha assim muito chato algumas coisas, né? Detalhes de música. Por exemplo, tem uma música que estava sendo cantada há um tempo aí, eu coloquei na internet e já vieram. Até você pode perceber que o meu Facebook está de férias, né? Só está na política agora. Não está de férias no Instagram, é muito pouco. É só política agora. Música que abre os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no céu. Agora assim, nossa fé está no Senhor, mas nós estamos pedindo para abrir os céus. O final diz que a minha fé está em Deus, mas a canção diz que está negando uma verdade, que os céus foram abertos. Em Deuteronômio diz que no caso do pecado, os céus estavam fechados sobre nós. Mas agora em Cristo os céus foram abertos sobre nós. Os céus não estão fechados sobre nós. Como que eu posso dizer que creio no Senhor Jesus e canto ainda e declaro ainda uma canção que diz, eu pedindo para Deus abrir os céus? Deus está falando, pô, é a mesma coisa que você chegar aqui no prédio, ver a porta aberta, e lá na casa do pastor Levi falar, pastor Levi, pode abrir a porta para nós? O pastor Levi chega aqui, mas a porta está aberta. E aí você cantando lá fora, e que se abra a porta, e que se abra a porta. Mas o que é a música? A música ela é muito intensa, ela tem uma batida de bateria muito, que deixa nossas emoções bem ativadas, e que se abra, cara, fica naquela atmosfera, naquele momento ali, já toca, fica doidão assim. Se ele for cabeludo, já mexe tudo. E se teu reino. Chega lá fora, tá tudo, acabou aquela euforia. Não é? Você já não viveu muitas euforias? Tem que ser a pá, 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 pá. E a reunião que não tem pá, 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 pá. Tudo foi bom hoje, quanto mais barulho daquela hoje, as vagabundas estão pegando, fritando tudo, né? Agora lembrei até do Lucas, sentiu saudade dele. Eu estava aqui falando, de repente eu vi, eu fazia assim. Saudade do fritador Lucas. Então, se nós queremos estar consumados, irmãos, como que o povo pode chamar de altar ainda o tablado? Agora, nessa época de frio, tem muita gente falando, por que a casa de Deus não está aberta para os moradores de rua? Eu falei, a casa de Deus não está aberta para os moradores de rua, não quer essa casa de Deus. O povo fica irritado, porque o povo não quer muitas vezes viver o Evangelho, eles querem mais a fritação, mais a propaganda, o marketing. Querido, vai numa igreja neopentecostal para você ver, é tudo treinado, até a música, para tocar a tua emoção, para tirar teu dinheiro e para te enganar. Eu lembro muitos anos atrás, quando eu gostava mais de dar uma emocionada no povo, eu tinha uma música que eu colocava, ó Deus, estou aqui, pois me disseram que tu és o Deus da paz, então me ajude, pois eu já sofri demais. Rapaz, rapaz, era um sucesso, da Maravilha lá, né? Era um sucesso, rapaz. Rapaz, o povo chorar. Aí saiu pra fora chorando. Vai afetar todas as áreas, né?
da nossa vida, amém? Se nós cremos que está consumado. Sabe por que nós não somos tão ousados? Porque nós ficamos no meio da história, no meio do caminho. Abraçar o Evangelho é ser muito radical. Aí nós ficamos ainda flertando com a religiosidade, o que o povo vai pensar. Então não é uma questão intelectual de acreditar que está consumado, é algo que afeta o teu dia a dia, a forma de você viver. Como eu falei para os irmãos semana passada e falei um pouco agora há pouco, precisa ficar muito claro para mim e para você, preste bem atenção. O desfrute das verdades espirituais na nossa realidade natural não são automáticos. Nós precisamos aprender a viver pela fé para que as realidades espirituais se materializem. Não são automáticas. É por isso que a Bíblia diz: o herdeiro, enquanto é menor, enquanto é criança, em nada difere do escravo, apesar de ser senhor de tudo. Ele é herdeiro, ele é filho, mas em nada ele difere dos escravos, porque ele não cresceu, ele não entendeu como é que funciona o mundo espiritual, não sabe operar a fé e ainda é criança. Como que nós fazemos então para trazer a realidade do mundo espiritual para o nosso mundo natural? Fazemos isso se apropriando pela fé. Apropriar-se pela fé significa ter uma fé que recebe. Receber na linguagem da Bíblia tem um significado bem diferente que muitos pensam. Eu vou te dar um exemplo aqui, vamos lá. Qual que é a posição tradicional que nós falamos se eu falar aqui? Faça a posição de receber. O que você faria? Faz com a sua mão aí. Isso, assim, né? Esse é o nosso erro. Esse é o nosso erro. É aí que está o nosso erro. Se eu falar para você, ó, o seguinte, não está aqui agora, está ali com a Fabíola, mas Guto, quero te falar que a partir de hoje estou dando só uma ilustração para você não uma ilustração. Vai você pode se perder. O meu carro é teu agora. Tá firme? Como é que o Guto ia agir? O que acontece, irmãos? Para nós, normalmente receber está ligado a algo passivo. Eu vou receber de Deus. Agora, a palavra usada no Novo Testamento para receber, crer, se apropriar, é agarrar com as mãos e não soltar. Está entendendo o seguinte? O Guto fala para mim o seguinte: Cleberson, o meu celular é teu. Peguei. Ele tá câmera. O que nós ficamos? Deus fala, ó, eu já levei sobre si todas as tuas enfermidades. Nós ficamos lá. Nós não agarramos o negócio. Está entendendo? Nós estamos passivamente esperando que alguma coisa aconteça. Fé, então, irmãos, receber está ligado com agarrar com as mãos e não soltar. Não importa como é que você está vendo, o que você não está vendo, o que você está sentindo, o que você não está sentindo, você agarrou. E você vive por essa verdade, porque você recebeu. Amém? Amém. E ao recebermos, ao agarrarmos com as mãos, começamos a agir como se já tivéssemos o que pedimos. Falamos assim,
declaramos assim, nos comportamos assim, mesmo sem ver nada no mundo natural. Isso que é receber. Jamais olhamos para os sentimentos ou nos deixamos influenciar pelas circunstâncias. E vou te mostrar aqui na Bíblia, vamos lá. Deixa eu mostrar algo aqui na Bíblia. Irmãos, vou falar para você, o maior escape nosso para nós dar uma de espiritual e falar que vamos orar. Agora vamos ver como que Paulo ensina sobre o fato consumado. Por exemplo, você crê que na cruz Jesus venceu o pecado? Amém. Amém. Você crê que é uma nova criação? Amém. Amém. E tem gente suplicando, se humilhando, colocando a cara no pó, pedindo para Deus para vencer algum pecado na sua vida, em vez de agarrar o negócio. Nesse aspecto, como a maior parte das casas de recuperação que se diz evangélica não ensina o evangelho para as pessoas que vão lá se recuperar. É tudo cheio de regra. Ó, você quer, né? É 1h de manhã, é o jejum aqui. O cara chegar, nem crente já está jejuando, já está orando não sei para quem. Está jejuando não sei por quê. Quando sai de lá, normalmente cai. Romanos, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 6. Olha o que o texto bíblico diz. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Olha o posicionamento que Paulo ensina aqui, ó, a postura de fé de Paulo. Ele diz, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo aqui coloca aqui um fato bem claro, nós que morremos para o pecado. Não é nós que estamos orando para morrer. É nós que morremos para o pecado. É um fato consumado. Pergunto para você, você crê que você morreu para o pecado? Isso para você é um fato consumado? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Pois sabemos. Aqui não coloca dúvida, aqui não fala para orar, aqui não fala para jejuar. Ele dá afirmações bem claras. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Verso 10. Porque morrendo ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Diga, eu morri com Cristo, para o pecado, uma vez por todas. Então tem que agarrar isso, irmão. Como a igreja tem dificuldade de dar algumas declarações ousadas, não somos mais pecadores, somos justos. Por que a gente não gosta de dar essa declaração? Porque nós baseamos pelo natural. Enquanto o cara não largar todos os vícios, enquanto o cara não tiver tudo certinho, você não declara algo. Mas se você crê, você declara antes de estar de fato vendo isso. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, olha lá, preste atenção.
Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado. Ou seja, agarre essa verdade, se considere assim. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permito que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não permito. Como que você não vai permitir? Agarrando a verdade que em Cristo o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida, porque o pecador morreu com Cristo na cruz, e agora você vive em novidade de vida. É uma verdade, que ele é um fato consumado. Portanto, não permite que o pecado, verso 12, não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Verso 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém. Romanos capítulo 8, verso 2 diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Irmãos, quando eu agarro essas verdades, sabe o que significa aqui? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Isso aqui é como a lei da gravidade. Quando eu creio nessa verdade, quando eu me agarro nessa verdade, que o pecador já morreu com Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Quando eu vivo nessa convicção de fé, é como um imã que me atrai. Agora eu vivo pela lei do Espírito e da vida, que me libertou da lei do pecado e da morte. Existindo, né? Quando eu ainda duvido, quando ainda tento pela minha força própria vencer o pecado, e não creio nisso como se fosse, como a Bíblia diz, um fato já consumado, quanto mais eu tento vencer o pecado pela lei, como diz ali Colossenses capítulo 2, quanto mais eu tento refrear a carne pela lei, mais eu sou atraído ao pecado. Mas quando eu creio que pela graça em Cristo eu já fui morto para o pecado e ressuscitei para uma nova vida, eu sou atraído pelo Espírito da vida para viver em santidade. Está entendendo? É por isso que Paulo fala no capítulo 7, o bem que eu quero fazer se eu não faço, o mal que eu não quero fazer se eu faço. Ele está ali falando daquele que está no contexto da lei. Quanto mais se esforço, quanto mais eu tento pela minha força própria, mais eu peco. Quanto mais eu me agarro na verdade, que é um fato consumado, que um pecador morreu com Cristo, o Espírito da vida me conduz. Amém? Nós precisamos crer que as verdades espirituais são superiores. Vamos aqui ver um caso bem interessante. A lei da física diz que as pessoas não podem andar sobre a água. Isso é uma verdade natural. Sim ou não? Não pode. Entretanto, os evangelhos contam a história de que Pedro andou sobre as águas. Como que Pedro conseguiu andar sobre as águas, sendo que a física diz que isso é impossível? É porque ele deu crédito às verdades espirituais. Amém?
Ele creu que as verdades espirituais são superiores às verdades naturais. Então ele andou sobre as águas. Por quê? Porque ele creu que tudo que Jesus diz é verdade. Afinal de contas, Jesus é a verdade. Então ele andou sobre as águas. Irmãos, se nós escolhermos acreditar nas verdades espirituais acima das naturais, nós vamos experimentar o sobrenatural. Afinal de contas, o que é sobrenatural? É sobre o natural. É uma verdade que está acima do natural. Amém? Então, se você crê que aquilo que Jesus disse, quando ele declarou está consumado, é uma verdade absoluta, que está acima das verdades naturais, acima dos teus sentimentos, acima do que você está vendo, então você vai experimentar o sobrenatural. Era exatamente isso que a igreja primitiva acreditava, no sobrenatural. Eles andavam no sobrenatural, eles não aceitavam se limitar pelo natural. Eles deram mais crédito ao sobrenatural, aquilo que são as verdades espirituais. E eles fluíam no sobrenatural. 24 horas por dia. Eles fluíam no sobrenatural. Por isso que você lê o livro de Atos e você vê coisas espantosas na ótica natural. Porque eles operavam no sobrenatural. O médico, pode ter dito que não há cura para você. Mas Jesus diz que ele levou todas as enfermidades. Só que nós temos medo de algumas coisas. Eu vou falar uma coisa que é uma convicção minha de fé e eu provo na Bíblia. E se você quiser estudar mais, eu tenho 100 PowerPoints sobre isso. Eu não confesso pecado para ser perdoado. E eu não faço isso faz 4 anos. E como a minha carne quer que eu confesse pecado? Porque se eu confesso pecado para ser perdoado, eu estou negando que Hebreus capítulo 10 diz que eu já fui perdoado. E que Deus não lembra mais dos meus pecados. Sobre a doença, Expulsar demônio, nós falamos, sai Satanás em nome de Jesus, porque o texto diz lá de Mateus que expulsar os demônios. Mas o texto também diz curar os enfermos. Mas quando chega no curar os enfermos, nós falamos, Deus, se for da tua vontade, qual o teu propósito? Então cure essa pessoa, porque nós ficamos meio cabreiro, agora que não acontece nada aqui e tal, fica meio... Mas espiritualizando a nossa incredulidade, pelo menos oramos. Agora eu não vejo ninguém expulsando assim o demônio. Deus, se for da tua vontade, que esse capeta saia. Nós falamos, sai em nome de Jesus. Se você dá uma estudada nas orações do Novo Testamento sobre cura, é Lázaro sai para fora, é levanta e anda. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. A moça está dormindo, levanta, acorda aí. Nós achamos o que vai impressionar a Deus é a quantidade da nossa oração. É a intensidade nas palavras da nossa oração. Mas o que move o mundo sobrenatural é a nossa convicção. Nós ficamos muito preocupados porque que nós não estamos vendo alguma coisa acontecer ainda, em vez de abraçar aquilo que Deus diz. Eu não entendo porque eu orei por aquele e não aconteceu, porque eu orei por aquele outro aconteceu, e para com essas perguntas e ande na convicção de Deus. Nós não vamos fluir no sobrenatural sobre cura se nós temos dúvidas sobre o fato que Deus disse que Ele já levou as enfermidades. Não tente fazer teologia para aquilo que você não está vendo.
Apenas se apegue no fato que Deus diz, que Ele levou as enfermidades. Amém? Irmãos, na Bíblia nós podemos identificar fatos consumados. Quando Jesus bradou ali na cruz, está consumado, Ele liberou fatos consumados no mundo espiritual, que nós devemos se apropriar pela fé. Um fato consumado não é algo que Deus diz que fará, mas é algo que Deus diz que já fez. Está no presente ou no passado, mas nunca no futuro. Deus não disse que iria nos abençoar, Deus disse que já nos abençoou. Deus não disse que iria nos curar, Ele disse que já levou a nossa enfermidade. Deus não disse que iria nos libertar do pecado, mas Ele disse que já nos libertou do pecado. Agora, tem coisas que, por exemplo, Deus não disse que todo mundo ia andar sobre as águas. Teve um fato na Coreia, quem já leu aquele livro Quarta Dimensão, né? Teve 3 jovens lá que quiseram andar sobre as águas. Eles leram a Bíblia, viram que ali Pedro andou sobre as águas, e eles então foram atravessar lá um lago, e falaram: se Pedro andou sobre as águas, nós vamos andar sobre as águas. E os 3 morreram. Os 3 morreram. Deus não falou nada que todo mundo ia andar sobre as águas, mas Ele disse que Ele levou todas as enfermidades. Ele disse que Ele deu vitória sobre o pecado. Então existem fatos na Bíblia que estão consumados. Existem outras coisas que nós temos que descobrir qual é a vontade de Deus sobre aquele assunto. Qual que é o propósito de nós andarmos sobre as águas? Eu vou pular aqui nesse mar e eu vou andar sobre as águas. Eu garanto, eu digo para você que provavelmente nós vamos fazer o teu velório se encontrarmos o teu corpo, se não fazemos com a tua foto. Então, como eu identifico um fato consumado? É algo que já está no passado ou no presente. Muitas vezes, para nós identificarmos os fatos consumados, eles se referem a estar em Cristo. Porque uma verdade poderosa é Cristo estar em nós. Outra verdade é nós estarmos em Cristo. Mas se nós percebemos também, essas realidades estão no mundo espiritual. Nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então nós precisamos agarrar essas verdades. Amém? Quero falar aqui um pouquinho sobre algo muito interessante. Nem toda intensidade aparente em Deus é uma demonstração de fé. Nem todo ativismo é uma demonstração de fé. Mas nem toda oração é uma demonstração de fé. Amém? Se eu estou fazendo algo para tentar complementar a obra de Cristo, isso não é uma ação de fé, isso é incredulidade. Eu vou mostrar para você um texto aqui bem claro. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. O jugo aqui é da lei. Ok, verso 2: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Verso 4 é muito radical. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo.
caíram da graça. Ou seja, o que estava acontecendo ali naquela região da Galácia? Os crentes que tinham sido evangelizados por Paulo, eles estavam recebendo uma influência negativa dos crentes judaizantes. É aqueles que diziam que, beleza, crê em Jesus, mas faça mais alguma coisa. E o caso era circuncidar. Você tinha que crer em Jesus, mas manter a circuncisão. Paulo fala o seguinte: se vocês quiserem colocar alguma coisa além de Cristo, vocês vão ter que cumprir toda a lei. Então nós temos que tomar cuidado para misturar as coisas. Se é um fato consumado, nós temos que agarrar pela fé e descansar. Não temos que tentar acrescentar nada. Eu estou curado, mas tem que ser mais 7 semanas. Eu vou te dar um outro exemplo aqui. A Bíblia fala de obras da lei e obras da fé. Paulo fala muito contra obras da lei e Tiago exorta sobre as obras da fé. Qual que é a diferença das duas? Obras da lei é tudo que eu faço para alcançar o que Jesus já fez. Tudo que eu faço, tudo que eu acrescento ao sacrifício da cruz. Isso chama-se obras da lei. O que são obras da fé? É o resultado de eu abraçar o que Jesus fez. Exteriormente pode parecer a mesma coisa, mas para Deus não é. Vamos lá. A Bíblia diz claramente em Gálatas que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. A Bíblia não está dizendo que Cristo vai nos resgatar da maldição da lei. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou. Aonde estão as maldições da lei? Você vê em Deuteronômio 28, você vê as maldições da lei. O que eram maldições da lei? Era a consequência de eu quebrar a lei de Deus. Se eu quebrava a lei de Deus, então eu tinha um resultado que eram as maldições da lei. Se eu obedecia a lei de Deus, eu tinha um resultado que eram as bênçãos de Deus. Agora a Bíblia está dizendo que Cristo me resgatou das maldições da lei, fazendo-se maldição no meu lugar. Uma das maldições da lei era a miséria. Maldição da lei era a enfermidade. E essas maldições eram geracionais. Está entendendo? Aí o que acontece? Eu estou vendo um fato natural. Eu agora descobri, preste atenção nele, que eu estou passando por o mesmo tipo de enfermidade que minhas gerações passadas passaram. Esse é um fato natural. Aí você ouve uma propaganda que diz: venha quebrar as maldições. Venha fazer 7 sexta-feira para quebrar as maldições. Se eu faço as 7 sexta-feira para quebrar as maldições, eu estou ignorando a verdade que Cristo já levou as maldições. Como eu devo lidar com o fato natural em conflito com a verdade espiritual? Permanecendo firme na fé, agarrando a verdade de que Cristo já me resgatou das maldições. E não fazendo campanha. Mas, irmãos, o ser humano, ele tem uma coceirinha, um comichão por fazer alguma coisa. É mais fácil eu crer que Deus vai me libertar da maldição da lei quando alguém que se diz o homem de Deus que quebra maldições orar por mim, e se eu cumprir ainda 7 semanas, do que eu crer que esse fato já está consumado e eu apenas preciso agarrar essa verdade pela fé. É mais fácil eu crer que se eu obedecendo eu sou salvo do que eu sou salvo pela fé na obediência de Cristo. É mais fácil eu crer que eu sou livre da maldição, além de, conforme Malaquias diz, ofertando, do que
crendo que o sacrifício de Jesus foi aceito ao ponto de não ter mais maldições. A pessoa, às vezes, ali, ela está passando uma pindaíba assim com medo. Ela lembra, né? O diabo faz o trabalho, lembra, você não deu o dízimo. Aí o que a pessoa faz? Ela vem e ela dá o dízimo. Quando ela dá o dízimo, ela tem fé em quem? Ela tem fé no dízimo e não no sacrifício da cruz. A Bíblia diz uma coisa muito séria, queridos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 14, 23 pega pesadíssimo quando diz: tudo que não procede de fé é pecado. Tudo que não procede de fé é pecado. Eu quero dizer para você, muita gente está orando e quando ora está pecando. Muita gente está fazendo campanha e quando faz a campanha está pecando. Porque aquilo não procede de fé, mas está fazendo aquilo porque está em incredulidade. Precisamos entender uma diferença aqui. Na velha aliança era Deus que respondia a nossa fé. Na nova aliança, a nossa fé é uma resposta à obra consumada da cruz. Na velha aliança você cria e a coisa acontecia, no sentido de a partir da fé acontecer. Na nova aliança, a nossa fé é uma resposta daquilo que já aconteceu, aos fatos consumados de Deus. Amém? Vou te dar um exemplo aqui da diferença aqui. Vamos lá. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para salvar quem? A todos. Deus não esperou ninguém crer para ele morrer na cruz. E ele não vai morrer na cruz a partir do momento que se alguém crer nessa manhã. Ele já morreu na cruz. Mas aquilo só se torna uma realidade para mim a partir do momento que eu creio em algo que já aconteceu. Amém? Jesus já morreu pelo pecado de toda a humanidade. Como que eu acesso os benefícios dessa morte? Crendo em algo que vai acontecer? Não. Me recordando de algo que já aconteceu. Quero que você entenda aqui para ilustrar algo muito interessante. Por que Deus aceitou a oferta de Caim e não aceitou a oferta de Abel? Não, desculpe. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim? Eu já fiz esse teatro, tá, irmão? Eu vou contar para você dar uma risada aqui de manhã. Quando eu era adolescente, eu fiz teatro, eu era o Caim. Eu estava usando uma túnica, só que teve um problema, eu estava com a faca nas orlas. Tipo aqueles petistas que colocam dinheiro na cueca. E eu esqueci, e na hora de levantar a túnica ali para pegar a faca, eu fui levantando, quando eu vi já estava mostrando a cueca. Acabou com o teatro, acabou com tudo, ninguém esquece do Caim da cueca. Você pode concluir, então, Cleber, se eu não posso entregar o dízimo para quebrar a maldição, então Deus não quer que eu oferte, legal, tá show. Essa é a conclusão de muitos. Se eu não preciso obedecer para ser salvo, então a conclusão é que não devo obedecer. Aí quando você olha Hebreus capítulo 11, você vê que quem de fato obedece é os que vivem pela fé. Porque quem vive pela fé está disposto a entrar numa loucura com Deus. Se Deus falou, está falado. Qual que é o negócio? É para construir uma arca, então vamos embora. É para recolher aquilo, os espias, mesmo correndo risco de vida, então entra. Eu vou ter um filho? Agarrei, não importa a idade. Aqui nós temos um exemplo de Caim e Abel subindo para adorar a Deus.
Caim dizia, né? Eu vou te fazer aqui um entendimento do que os dois estão fazendo aqui. Graças te dou, Caim aqui, o religioso, ó Deus, porque não sou como Abel e os demais homens. Dou o dízimo de tudo que tiro da terra, e esta é a minha justiça. Ou seja, Caim estava confiando aqui na contribuição que ele podia dar, e se orgulhando da contribuição. Glória seja dada a Caim pela sua contribuição. Abel, porém, dizia ao derramar o sangue do cordeiro imolado: ó Deus, tem misericórdia de mim, preciso de ti. Caim representa a tentativa humana de cultuar a Deus pelo mérito, pois essa era a sua justiça. Assim ele trouxe da terra os frutos mais belos. Caim é um religioso que pensa que quanto mais belas são as suas obras humanas, artificiais, fajutas, frutos do medo, mais eles podem se auto-justificar diante de Deus. Caim é aquele tipo de religioso que diz: para que Jesus morrer na cruz se eu posso apresentar aqui o meu sacrifício? Abel, todavia, das primícias do rebanho que cuidava, trouxe sua oferta de declaração de que sem derramamento de sangue inocente não há remissão de pecados. Em Abel, o melhor que o homem tem a oferecer é a confissão de que tudo é fruto da graça de Deus. Está entendendo? Nessa manhã nós podemos ter dois tipos de ofertantes: os que querem se auto-justificar com a entrega da sua contribuição, e os que chegam diante do gasofilar dizendo: Deus, obrigado, porque por causa da tua graça eu posso contribuir, porque o Senhor já me abençoou. A contribuição na velha aliança é para garantir a bênção. A contribuição na nova aliança é uma gratidão pela bênção já recebida. Está entendendo? É interessante aqui na Bíblia, que talvez você não entendeu a conexão. Talvez você diz: por que Jesus ficou tão irritado com a figueira e amaldiçoou ela? Porque ali representa a religiosidade do homem. A figueira não tinha frutos, mas tinha folhas, ela tinha aparência. É mais ou menos aquilo que a palavra do Senhor diz: ó, vocês me honram com os lábios, vocês têm muitas folhas, mas o coração de vocês está longe de mim, não tem frutos. Você tem cara de... Eu nunca esqueço do irmão que ele era, poxa, pensa num casal top, assim, que eu falava assim, novo no ministério, assim. Eu falei: puxa, que casal bonitinho, chegava no prédio com a mão dada, como eles tinham Nós só somos folhas. Vamos servir no som, vamos, pode contar comigo. Chega em casa, estamos fazendo palhaço. Pensa que eu sou empregado dessa igreja? É a família folha. Mas folha remete o quê? Ao que aconteceu lá no Éden. Quando o homem pegou e estava nu, com o que o homem tentou se cobrir? Com folhas. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 7. O homem tentou maquiar as coisas para se apresentar diante de Deus. Quando Deus viu na figueira só com folhas, ele remeteu ao Éden. Porra, o que eu quero é frutos, não apenas aparência.
Amém, meus irmãos? Entendeu? Diga assim, eu começo aonde Jesus parou. Está consumado. Eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque sou salvo. Eu não oferto para ser abençoado, eu oferto em gratidão porque eu já sou abençoado. Eu não obedeço para me tornar santo, eu obedeço porque sou santo. Porque 1 Coríntios capítulo de número 1, verso 30, diz que ele se fez para nós santidade. A questão não é as obras que você oferece, mas se elas são obras da lei ou obras da fé. Por que, irmãos? Porque é impossível alguém que diz que crê que não tem obras. Amém? Porque se não tem obras, tal fé é morta. Eu quero concluir agora, que ele chamou os irmãos do louvor aqui. Qual é a oração, uma das orações mais importantes que nós encontramos na Bíblia? Preste bem atenção aqui. Efésios, no capítulo 1, versículo 15 a 21, diz o seguinte. Preste bem atenção nessa oração. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstro para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança a qual ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos. Amém? O que Paulo demonstra aqui com essa oração, irmãos? Essa oração aqui demonstra que não precisamos de mais nada de Deus, a não ser de ter mais revelação do que já temos. Paulo queria que eles vissem aquilo que os olhos naturais não poderiam ver. Por isso que Paulo ora para a igreja de Éfeso, para que os olhos do entendimento deles, ou os olhos do coração, se abrissem. Se abrissem para quê, irmãos? Para que eles enxergassem os fatos da cruz. Já está consumado. E a igreja quer conquistar, e a igreja quer pegar helicóptero, a igreja quer fazer ato profético, e a igreja quer jogar óleo. E Paulo quer que a igreja tenha revelação. Paulo quer que os olhos espirituais da igreja se abram, para que eles entendam aqui as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Herança deles nos santos. A gloriosa herança nossa. Amém? Paulo não orou para que Deus lhe desse provisão. Procure, irmãos. Paulo não ficava fazendo esse tipo de oração para que Deus desse provisão para a igreja, para que Deus desse cura para a igreja. Paulo não fez quarta-feira da vitória, quinta-feira da vitória. Paulo não fez nada disso. Não, pastor Levi? Não tem nada disso, né? Mas Paulo orou para que nós pudéssemos ter revelação. Para que nós entendêssemos a nossa vitória em Cristo, para que nós entendêssemos a nossa cura em Cristo, para que nós entendêssemos a nossa bênção em Cristo, para que nós entendêssemos a nossa herança em Cristo. Paulo orou insistentemente, Senhor, abre os olhos do coração da tua igreja. Dá a eles espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para que eles vejam as verdades consumadas e sabedoria para que eles apliquem o seu dia a dia.
Creio que Paulo fez isso porque entendeu que cada milagre que precisamos em toda a nossa vida já é uma realidade do mundo espiritual. Nos lugares celestiais, onde já estamos assentados com Cristo, tudo isso já é uma realidade. Amém? Essa manhã é minha oração, irmãos, é que Deus abra os olhos do nosso coração. E que a gente pare de ficar no meio termo. Para que as nossas orações sejam afetadas por essas verdades. Para que as canções que nós cantamos sejam afetadas. Para que a prática da nossa igreja seja afetada por essas verdades. Já está consumado. Para que o motivo que nos conduz a fazer obras, a evangelizar, a ofertar, a amar, a perdoar, tudo isso é um fato já de um fato consumado. A lei, quando diz para você não mentir, ela não queria que você deixasse de ser mentiroso, porque ela não tinha poder de aperfeiçoar. Mas ela queria mostrar o quanto você era mentiroso. Mas quando Paulo diz à igreja em Éfeso, no capítulo 4, você que mentia, não minta mais. Ele está dizendo, não minta mais, porque há 2000 anos atrás o mentiroso foi crucificado na cruz. É completamente diferente, amém? Não minta mais. Antes, o mandamento dizia, não dê falso testemunho, para que você soubesse o quanto mentiroso você era. Mas quando Paulo fala, não minta mais, ele está querendo dizer, agora, 2000 anos atrás, o mentiroso morreu e agora ressuscitou aquele que foi gerado da verdade, aquele que foi gerado em justiça e em santidade. Então se revistam do novo homem. Está entendendo o que é ser revestido do novo homem? Tem muita gente que só pega essa parte de ser abençoado. Eu sou abençoado no aspecto financeiro, no aspecto da cura, mas não pega a sua identidade como homens santos, homens íntegros de Deus, que podem impactar essa geração sendo luz e sal pela santidade que provém da cruz. Agarre hoje a vitória, meu querido, sobre o pecado. Você já morreu para o pecado. Agarre hoje a sua cura. Agarre hoje a sua santidade. Agarre hoje a sua integridade. Você é uma mulher íntegra. Olhe para a cruz e veja a sua integridade. Sua integridade é Cristo, porque você foi gerado de Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Hoje você não vai levantar as mãos assim, hoje você vai fechar as mãos. Hoje você vai agarrar isso aí agora. Aleluia. E você vai continuar crendo com o coração e confessando com a boca, até você ver isso materializado no mundo natural. Aleluia. Você é uma pessoa santa e íntegra, irrepreensível em nome de Jesus pela fé. Aleluia. Aleluia. Pode vir aqui a nossa cantora também. Fecha os olhos. Aleluia. Se você ora em línguas, ore. Deixa o Espírito Santo, aleluia, ministrar o seu coração agora. Oh, Espírito Santo.